Olá, eu sou Zuka Marques, esse é o Minuto do Turf e esse é o segundo e provavelmente o último capítulo sobre o sucesso em termos de qualidade e não de quantidade da criação alemã. Como vocês viram no último programa, os cavalos alemães e as éguas alemãs são muito valorizados porque transmitem estamina e uma sanidade física muito grande. Isso se deve a dois fatores básicos. Primeiro, que um cavalo, para ser aceito como reprodutor na Alemanha, ele não pode ter, por exemplo, dor de canela, ele não pode ter defeito físico, ele tem que ter existe um comitê, uma espécie de Studbook na Alemanha, a qual são submetidos os prospectos de garanhões. Esse comitê aprova ou não aprova os garanhões. Evidentemente, os não aprovados também podem ser usados, claro, vai dos seus proprietários quererem fazer uso deles. Porém, se por exemplo, em qualquer momento da campanha o cavalo tomou qualquer tipo de medicação, esse comitê não aprova esse garanhão. Então ele pode ir para a reprodução, como foi o caso de um cavalo chamado Sabiango, que eu vou contar a história para vocês, mas ele não tem a aprovação ou selo de qualidade do comitê, do diretório, que eles chamam de directorium lá, né? Isso faz com que qualquer cavalo que teve qualquer tipo de medicação, inclusive Lasix, em qualquer momento da campanha, não seja aprovado por esse diretório. O que acontece na consequência disso? Os cavalos alemães que são filhos de garanhões que são aprovados pelo diretório, ou seja, os que têm uma boa campanha, uma conformação perfeita, não pode ser criptorquida, não pode ser prognata, por exemplo. Mas os cavalos que passam por são 5 ou 6 estágios de testes desse diretório e são aprovados, os filhos desses cavalos têm bônus de 30% sobre o prêmio aos 2 e 3 anos e de 20% até o fim da vida. Consequentemente, claro, o mercado e todos os proprietários e profissionais buscam os cavalos filhos de garanhões aprovados. É uma maneira de selecionar isso sem proibir, evidentemente. A Alemanha também é um país democrático, que qualquer criador leve qualquer cavalo para reprodução. É o caso do Sabiango. Sabiango é um cavalo ganhador de 3 provas de grupo 1, filho do Acatenango, dos grandes cavalos alemães, uma linha baixa maravilhosa, irmão de uma campeã na África do Sul. Ele foi um cavalo top, só que ele foi para os Estados Unidos já aos 6 anos, e lá ele ganhou 2 provas de grupo. E nas 2 provas de grupo que ele correu nos Estados Unidos, ele tomou o Lasix. Quando ele voltou para a Alemanha para ser reprodutor, o fato dele ter tomado o Lasix nos Estados Unidos não o credenciou a ser aprovado pelo diretório. Portanto, o Sabiango é um cavalo que está na reprodução da Alemanha, já deu até ganhadores de grupo lá, mas ele não tem esse selo de qualidade, ele não tem esse selo de aprovação do diretório, portanto, os filhos dele têm valor muito menor do que os outros, né? Esse formato de coisas, essa maneira de se selecionar os garanhões, foi implantado em 1997. Isso tem, ao mesmo tempo que talvez tenha contribuído para diminuir um pouco a quantidade, mas aumentou muito a qualidade. Os cavalos alemães são respeitadíssimos no mundo inteiro. Já falei do Manduro e do Sidemun, que foram eleitos nas suas respectivas épocas os melhores cavalos do mundo. O Manduro, inclusive, foi falado pelo André Fabre, talvez o maior dos maiores treinadores franceses, o melhor cavalo que treinou na vida. Manduro, que esteve aqui no Brasil. Infelizmente não foi o sucesso que nós imaginávamos, mas as filhas dele estão aí ainda para você que puder ter uma filha do Manduro na reprodução. Eu infelizmente não tenho, mas recomendo. E só para finalizar, por exemplo, eu já disse no programa anterior, acho que eu disse, né? No programa anterior, a Alemanha só tem 7 provas de grupo 1. 7. Mas dessas 7, 5 são em 2.400 metros, uma em 2.000 e uma em 2.200. Ou seja, eles privilegiam os cavalos de distância, basicamente em pista de grama. Por isso, a raridade, a qualidade e o resultado maravilhoso que a criação alemã tem. Então deixa de ser, em certa medida, creio eu, um exemplo para nós. Nós estamos muito longe disso, porque o nosso problema basicamente é prêmio, né? Nossos prêmios, como eu já disse várias vezes aqui, são motivo de piada no Turf Mundial, né? Então nós não temos condição de querer levar as coisas a ferro e fogo nesse aspecto, porque nós não temos premiação condizente. Mas o mercado, que sempre regula essas coisas, faz com que os criadores que investem em melhores garanhões e em melhores éguas também tenham, evidentemente, o melhor resultado. E os criadores que não podem ou não querem fazer isso, amargam nos leilões um resultado inferior. É a maneira que o mercado regula e equilibra essas coisas todas, enquanto a gente não tem um turf mais profissional e que possa se equiparar, pelo menos aos nossos vizinhos, Uruguai e Argentina, em termos de prêmio, que eu acho que daí derivam todas as outras coisas. Com 4 minutos e meio, agradeço a sua paciência e encerro mais um Minuto do Turf. Obrigado pela atenção e até a próxima.